E aí, sua empresa está dando lucro ou prejuízo? Parece uma pergunta fácil de responder, né? Mas você só vai conseguir dizer ao certo se você estiver de olho nos indicadores de rentabilidade do seu negócio. Seja bem-vindo ao canal da SMR, onde você encontra as diversas dicas para otimizar a gestão do seu negócio. Calcular os índices de rentabilidade é algo muito importante para saber se a sua empresa está te trazendo retornos satisfatórios. Além disso, eles também te ajudam a criar estratégias novas e tomar decisões inteligentes para poder, por exemplo, aumentar as vendas ou a margem de ganho. Nesse vídeo eu vou te explicar que ferramentas são essas e te dar as fórmulas para calcular os principais indicadores que mostram o verdadeiro retorno que a sua empresa está gerando. Mas o que são os indicadores de rentabilidade? Também conhecidos como índices de rentabilidade, esses indicadores são cálculos que revelam o retorno gerado por uma empresa. Essa rentabilidade pode ser em relação ao patrimônio líquido, aos ativos da empresa ou até mesmo em relação ao investimento financeiro feito pelos sócios. Tá, mas qual é a diferença entre rentabilidade e lucratividade? Talvez você esteja confuso porque achava que rentabilidade e lucratividade fossem a mesma coisa e não são. Mas fica tranquilo que é bem fácil de entender. Lucratividade é a porcentagem de lucro que foi gerado por um negócio, ou seja, a medida que associa o lucro líquido à receita total para mostrar qual é o ganho da empresa em relação às vendas. Por exemplo, se a minha empresa teve uma receita de R$20 mil em um determinado mês e teve gastos em geral de R$10 mil, então meu lucro líquido foi de R$10 mil. Isso significa que a lucratividade do meu negócio é de 50%. A fórmula para trazer esse cálculo é a seguinte: lucro líquido dividido por receita total vezes 100. Então, sendo assim, o nosso cálculo é 10 mil dividido por 20 mil vezes 100 igual a 50%. Já a rentabilidade é a medida de retorno financeiro de um investimento. No caso de um investimento feito em uma empresa, a rentabilidade associa o valor do lucro líquido ao valor investido no negócio para saber se ele realmente vale a pena. Por exemplo, se a pessoa investiu suados R$50 mil para começar um empreendimento e esse negócio passa a ter mensalmente um lucro líquido de R$5 mil ao mês, então nós descobrimos que a rentabilidade mensal dessa empresa é de 10%. Usamos a seguinte fórmula para calcular a rentabilidade: lucro líquido dividido por investimento no negócio vezes 100, ou seja, 5 mil dividido por 50 mil vezes 100 igual a 10%. Quais são os principais indicadores de rentabilidade e como eu posso medir cada um deles? Existem vários indicadores de rentabilidade, mas aqui nós vamos te mostrar os principais deles e te dar as fórmulas para você poder calcular ele aí na sua empresa e na sua casa. O importante é lembrar que você não deve analisar os indicadores de rentabilidade individualmente. Eles precisam ser medidos e observados em conjunto. Então vamos lá. O primeiro que a gente vai falar é o índice de margem. Esse indicador mostra aquilo que a empresa ganha ao vender seus produtos e serviços e pode ser medido com relação à margem operacional ou à margem líquida. Na margem operacional, as despesas financeiras não são consideradas. Assim, você mede o lucro gerado pela venda de cada unidade do seu produto ou por cada prestação de serviço. A fórmula para a margem operacional é margem operacional igual a lucro operacional dividido pela receita líquida das vendas vezes 100. O indicador de margem líquida é muito importante porque é ele quem determina se a sua empresa é realmente lucrativa e rentável. E para calcular, você precisa deduzir as despesas antes de chegar no lucro gerado. Então, margem líquida igual a lucro líquido dividido pela receita total vezes 100. Retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, também conhecido como ROI, esse é um dos indicadores de rentabilidade mais importantes para se observar ao longo dos anos. Toma cuidado se esse índice permanecer muito instável com o passar dos anos. Isso pode indicar que a sua empresa está estagnada. É o ROI que revela o quanto de lucro que a sua empresa gerou a partir do dinheiro investido pelos acionistas, mostrando assim a rentabilidade do negócio. Você calcula o ROI assim: ROI igual a lucro líquido dividido por patrimônio líquido vezes 100. Retorno sobre investimento, o famoso ROI com I, Return on Investment, é um índice utilizado para saber o quanto a sua empresa ganhou com os investimentos feitos, principalmente na área de marketing. Esse é o indicador que te dá o resultado final de cada ação ou campanha. Assim, você pode identificar quais investimentos valem a pena e como otimizar os que já estão funcionando para ter uma melhor performance. A fórmula para calcular o retorno sobre o investimento é ROI igual a receita gerada menos custos dividido por custos.
EBITDA, essa sigla em inglês significa lucro antes dos impostos, juros, amortizações e depreciações. Com esse índice, você pode visualizar quanto a empresa está gerando com as atividades operacionais, sem incluir os investimentos financeiros, impostos e empréstimos. É um dos indicadores mais utilizados porque ele revela qual é a realidade financeira de uma empresa. A fórmula para calcular o EBITDA é EBITDA igual lucro operacional líquido mais depreciações e mais amortizações. E aí, você já conhecia esses índices? Quais são os indicadores de rentabilidade que você mais usa na sua empresa? Deixa aqui nos comentários. Agora que você já conhece os principais indicadores de rentabilidade, fica bem atento e usa essas informações para ter o controle total sobre os caminhos que seu negócio está tomando. Não baseie a gestão e as decisões da sua empresa em achismos ou em chutes. Seja cuidadoso na hora de administrar o seu empreendimento. Se você precisar de ajuda, você já sabe quem você pode procurar. Entre em contato com um de nossos executores da SMR e garanta retornos mais atrativos para o seu negócio. Se o conteúdo desse vídeo te ajudou, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal da SMR para saber mais dicas essenciais para o crescimento da sua empresa. Até mais!